professor Ricardo com vocês de novo aqui, para mais um bloco de questões aí da Banca Fundatec, do cargo específico de professor de Educação Física. Vamos lá para resolver algumas questões aí e esclarecendo e tirando algumas dúvidas de vocês, e a gente ir aprofundando os nossos estudos, certo? Bora lá então. Dessa vez eu estou trazendo para vocês aí o último processo seletivo 2024, na Prefeitura de Alegria, né? Trouxe algumas questões específicas aí para professores de educação física. Vou estar resolvendo essa parte específica junto com vocês aqui, certo? Começando lá pela questão 36. Ok? Eu vou lendo e a gente vai considerando juntos, ok? Na questão 36 diz assim: segundo Vasconcelos, 2014, sinteticamente são possíveis passos para o processo de elaboração e aplicação do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, a gente está falando aqui de PPP, certo? E aí a questão está nos trazendo 4 tópicos sobre esses possíveis passos, sendo eles a decisão inicial de se fazer o PPP, o trabalho de sensibilização e preparação desse projeto, né? O surgimento da necessidade do projeto e a decisão coletiva. Beleza, galera. E aí ele está nos pedindo quais desses estão corretos, ok? Então vamos considerar lá. Vasconcelos realmente traz uma série de etapas, né, para a elaboração do PPP, lembrando que esse é um passo importante, né, um projeto importante no cotidiano da escola, porque ele termina trabalhando aí vários aspectos orgânicos, né, funcionais, em cima do, vamos dizer assim, ele é o grande plano diretor, vamos dizer assim, da escola, né. A escola possui outros documentos, como o regimento escolar, como outros documentos de referência, né, mas o projeto político-pedagógico, né, o projeto educacional, ele é o que o direciona as ações, né, a cultura da escola, né. Então, a gente está falando bem assim de norteadores estratégicos, né, se a gente for pensar assim, no ponto de vista mais corporativo da instituição. Então, está trazendo essas 4 etapas aqui, Vasconcelos, de fato, traz vários passos, e aí a gente analisando cada um deles, o que a gente percebe lá? Decisão inicial de se fazer. Então, isso aqui sim é uma etapa, tá? Essa etapa ela está lá prevista, né? Uma iniciativa de mudança, né, do projeto pedagógico, seja ela por necessidade, né, ou por um redirecionamento, né, das metas e objetivos da escola. Então, isso aí é, assim, um dos passos importantes para essa elaboração do projeto, tá? O trabalho de sensibilização e preparação também faz parte disso, tá? Ele também se torna uma etapa importante, porque ele tem que promover o engajamento, né, de todas as partes que compõem a escola, todos os agentes, né? Então, esse trabalho de sensibilização e preparação, ele se torna importante nesse sentido, né? De conseguir fomentar dentro da comunidade escolar a necessidade de se fazer o projeto e com o que se deseja dele, né? Surgimento da necessidade do projeto, né? Isso aqui sim, a gente precisa identificar, né, através de avaliações, se existe alguma crise, alguma demanda, né, que está ali emergente na escola e que precise de um redirecionamento, né, desse projeto. Então, ele também é uma etapa importante. E a decisão coletiva talvez seja uma das mais importantes etapas, tá, né? Porque a decisão coletiva, essa autora em específico aqui, ela faz muita, ela fortalece muito essa fala da importância de ser o PPP ser um projeto feito por muitas mãos, tá? Então, de fato, a decisão coletiva ele se torna talvez o ponto mais importante para que a coisa não seja autoritária, não seja unidirecional, não seja de cima para baixo, né? E sim uma construção coletiva. Então, a gente consegue ver ali, quem tiver a oportunidade de pegar e dar uma
estudado um pouquinho mais a fundo, né, em Vasconcelos, para entender um pouquinho mais as dimensões, né, do projeto político-pedagógico, vocês vão ver que todas essas quatro, de fato, fazem parte dessa elaboração, dessa construção. Logo, a alternativa correta, gabarito para a questão 36, é a letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas, todas fazem parte desta elaboração. Beleza? Vamos adiante lá, 37 agora. Está dizendo assim, ó, segundo a Unesco 2013, o esporte com foco educacional deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que ao longo de toda a vida serão de algum modo e para cada indivíduo os pilares do conhecimento. São eles, exceto, então aqui a gente está buscando a exceção, aquele que não é, tá? Vamos dar uma olhadinha o que, que ela está nos trazendo de alternativas lá. A, aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão. B, aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente. C, aprender a conviver, aprender a viver junto, né? A fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas. A, D, aprender a ser, conceito essencial que integra os três precedentes, certo? E está trazendo o desaprender para construir, retificar ou desconstruir conhecimentos prévios incompatíveis para fruir novas possibilidades. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha lá nesse documento de referência da Unesco, né, lá de 2013, a banca Fundatec pede bastante nos seus processos seletivos aí questões referentes a isso. Lá em Delors, né, 1996, traz também um pouco desses fundamentos aí que a Unesco cita nesse, nesse apanhado, né, nesse documento de referência deles. De fato, tem quatro etapas bem importantes, que são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Agora, o que a alternativa E está nos trazendo lá, desaprender para construir, ele não faz parte desses pilares, tá? É uma noção presente em algumas abordagens pedagógicas, sim, tá? Mas como um construtivismo de Freire, assim, que traz um pouco dessa visão, assim, né, de se desfazer de algumas crenças limitantes ali, né, para poder ingressar um pouco mais em novas possibilidades e novas perspectivas, né, mas não faz parte desse documento da Unesco, tá? Então, o gabarito para essa nossa questão de número 37 também é a letra E, porque esse desaprender para construir não faz parte, tá, dessa elaboração da Unesco aí, ok? Vamos adiante. Questão 38 está trazendo para nós assim. Conforme Gonzalez, considerando apenas esportes coletivos em que não há interação com o oponente, analise as afirmações abaixo. Então, ele está pedindo, conforme o autor, considerar apenas os esportes coletivos em que não há interação com o oponente. Então, não pode haver interação, né, entre os adversários. Vamos dar uma olhadinha lá. As alternativas são 1, softball, né? 2, remo, 3, futebol, 4, o nado sincronizado e 5, o basquetebol, né? A gente vai perceber, pessoal, que destas modalidades que a questão, que o enunciado está nos trazendo, né, o softball, ele possui interação entre os oponentes, não pode ser considerado, tá? O futebol
também tem essa característica, né? E o basquetebol também. Então, esses três aqui estão descartados, afinal de contas, tem interação entre os adversários, né? São esportes aí, campo e taco, e esportes de invasão, que terminam tendo esse tipo de interação, certo? O nado sincronizado, 4, e o remo, de fato, não tem interação entre os oponentes, né? O nado sincronizado, as equipes entram uma a uma na piscina para suas apresentações, e o remo, né? As equipes estão dentro de suas devidas embarcações, então também não tem um contato direto, nem pode haver, né? Havendo algum tipo de contato, automaticamente desclassifica. Então, o resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas, 2 e 4, a soma dos dois é 6, logo nosso gabarito, letra A. Ok? Beleza. Seguindo lá, para a nossa questão 39. A 39 está nos trazendo assim, pessoal. Segundo a Unesco 2013, durante a realização de um determinado movimento, diversos grupos musculares atuam, contraindo-se ou relaxando, possibilitando com isso o deslocamento das peças ósseas, o movimento, certo? A participação de cada músculo durante um movimento também tem uma classificação específica que se baseia na forma, né, da sua ação funcional. Com base no exposto, fazem parte dessa classificação específica, exceto, ó, de novo estamos indo atrás da que não faz parte dessa classificação. Então, a gente pensando agora na ação funcional, né, do músculo, né? Vamos dar uma olhadinha o que que a gente tem aqui de alternativa. A está trazendo os agonistas, B está trazendo os antagonistas, C está trazendo sinergistas, D está trazendo assinergistas e o E está trazendo os neutralizadores. Tá? O que que a gente está vendo aqui, galera? Avaliando as classificações funcionais, a gente sabe que agonistas se refere aos músculos atuantes em determinado movimento, né? Então, se eu estou empurrando, os músculos empurradores são os agonistas do movimento, né? Se eu estou puxando, os músculos puxadores, né? Estou usando uma linguagem bem coloquial aqui, são os agonistas do movimento. No B está trazendo os antagonistas, que é o contrário, né? Os antagonistas são os músculos que fazem a ação contrária. Então, quando eu estou empurrando, os músculos que puxam são os antagonistas daquele movimento, daquela ação, né? E vice-versa. Quando eu estou puxando, os músculos que executam o empurrar são os antagonistas do movimento. Sinergistas, a gente está falando de músculos que trabalham de maneira conjunta, né? Eu gosto de usar aqueles exemplos bem clássicos da musculação, né? Quando eu estou empurrando, por exemplo, fazendo um supino, né? A gente sabe, né, que o motor primário, né, o principal grupo muscular que está sendo trabalhado são os peitorais, por exemplo, e o tríceps, ele termina sendo um sinergista dessa ação. Ele ajuda os os grupos musculares principais na execução da tarefa. Então, a gente está falando de músculos auxiliares do movimento ali, né? Os sinergistas. As sinergistas,
ele não é uma nomenclatura aplicada assim na parte da análise funcional, tá? Tem mais a ver aí com questões até de doenças, né, neurológicas, cerebrais, né, que podem estar causando alguma assinergia, né, alguma ausência de, de movimento ou de ação, né, de determinada região corporal, né? Então, não se aplica essa expressão aí para essa classificação de ação funcional. E neutralizadores, sim, né? Neutralizadores, a gente está falando dos grupos musculares, né? Que atuam para estabilizar, né? Muitas vezes, né? Eles estabilizam e evitam aqueles movimentos indesejados, né? Como, por exemplo, vou fazer uma remada na academia de musculação e eu preciso que o meu tronco fique inerte para poder ativar melhor o grupo muscular que eu estou querendo trabalhar. Então, todos os músculos, né? Paravertebrais, abdominais, né? Centro de corpo, atuam como neutralizadores do tronco para que eu possa fazer a ação desejada, né? Então, também faz parte dessa classificação funcional. Logo, a gente vê que as sinergistas, ele não entra no know-how dessas alternativas, né? Logo, o gabarito, como eu estou procurando a exceção, é a letra D de assinergistas, certo? E agora vamos lá para a questão 40, que nos traz assim: conforme a Fiocruz, 2002, o desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. São considerados procedimentos de primeiros socorros para essa situação, exceto, opa, mais uma vez a banca pedindo a exceção. Logo, dentro das 5 alternativas, tem uma que não se aplica a esse caso. Então vamos dar uma olhadinha lá, né, galera, com calma. A gente vê assim, ó, a letra A está dizendo proteger o acidentado com um cobertor ou material similar, em local confortável, com as pernas elevadas cerca de 30 centímetros em relação à cabeça. O que vocês acham? Será que procede? Eu vou colocar um pontinho de interrogação aqui do lado para a gente analisar. B. Manter o acidentado deitado, colocando sua cabeça e ombros em posição mais baixa em relação ao resto do corpo. Tá? C está trazendo afrouxar a roupa da vítima de desmaio. Né? A D está dizendo para manter o ambiente em que o acidentado se encontra arejado. Né? E aí está dizendo que não se deve jamais oferecer bebida alcoólica à vítima de desmaio. Beleza, galera. Oferecer bebida alcoólica à vítima de desmaio, na verdade, isso aqui não se aplica como ação de primeiros socorros para nenhum tipo de ocorrência, né, galera? Então, isso aqui está certo. De fato, não é uma ação de primeiros socorros, nem para desmaio, nem para qualquer outro tipo de intercorrência. Manter o ambiente em que o acidentado se encontra arejado, sim, né, galera? Tá certo, porque a gente está vendo lá que uma das definições, né, que causam essa perda repentina aí, né, de consciência é a falta de oxigênio, né? Então, tu ter aí um local bem ventilado para, né, evitar também aquele acúmulo. Na escola acontece com muita frequência, né? Acontece de um aluno ali se sentir mal, ter uma situação de desmaio ou quase desmaio, os colegas terminam se acumulando em volta daquele que está se sentindo mal, né? E, na verdade, a gente tem que pedir para que eles saiam de perto para manter o local mais arejado, mais ventilado e melhorar a disponibilidade de oxigênio para essa pessoa, né? Afrouxar a roupa da vítima de desmaio também é uma medida correta, né? Porque se a gente sabe que também é uma falta de sangue, né, no cérebro, uma roupa mais aliviada termina permitindo com que o sangue consiga retornar para a cabeça com mais
facilidade, logo termina ajudando na resolução desse problema, tá? O B está dizendo sobre manter o acidentado deitado, colocando a sua cabeça e ombro numa posição um pouco mais baixa, né, em relação ao restante do corpo. E isso também está certo, né, galera? Porque justamente, eu costumo dizer assim, ó, a natureza do nosso corpo ela é perfeita, né? Se a pessoa tem uma falta de sangue ou de oxigenação no cérebro, ela desliga o nosso corpo termina caindo, né? Termina caindo ao chão, justamente para que o sangue tenha mais facilidade agora de chegar onde precisa para poder resolver a pane, né? Que terminou sendo causada na região cerebral. Né? Então, o corpo por si só já está encontrando uma solução inteligente. Então, ficar tentando sustentar a pessoa em pé ou sentada é um erro. A gente precisa justamente colocar ela nessa posição deitada, com a cabeça e os ombros um pouquinho mais baixos, que gera um facilitador ali para o fluxo sanguíneo. Né? Porém, a A está dizendo sobre proteger o acidentado com um cobertor ou material similar. E a gente sabe que em alguns casos, né, de hipotermia, né, para evitar o choque também, essa ação é importante, mas para uma situação de desmaio especificamente, ela não é a adequada, né? Logo, a alternativa A das opções que nos foram apresentadas, ela não se aplica aí para essa situação de desmaio. Então, o gabarito para essa questão 40 é A, proteger o acidentado com cobertor ou material similar, não se aplica. Em local confortável, ok. Com as pernas elevadas, cerca de 30 centímetros, termina sendo uma ação, né, que o pessoal costuma fazer até com desmaiados, mas a gente vê ali na B que está mais correta ali a forma como está sendo colocado, né, de deixar a cabeça e os ombros um pouquinho mais baixo, né? Não precisa ser necessariamente 30 centímetros em relação à cabeça. Tá ok? Então, gabarito, letra A. Ok, galera? Fechamos mais um bloco, né, de 5 questõezinhas Fundatec. Agora, o que caiu exatamente no concurso do município de Alegria no ano de 2024. Beleza? Até mais. Volto com mais algumas questões aí para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos.